Olá, Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe você imensamente. Sua casa, sua família, seu dia, sua sexta-feira. Que você tenha uma sexta maravilhosa, um final de semana que está chegando incrível, com uma programação incrível com a sua família. Claro, começando pela mesa. Que Deus conceda o que deseja o seu coração. E Ele vai, deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Se você o buscar de todo o coração, você vai encontrá-lo. Então, chegue diante de Deus com o coração aberto, inteiro. Viva para Deus. Se Deus tiver tudo de você, você vai ter tudo de Deus. Confia em Deus. Funcione como Deus funciona. Deus funciona em fé. Então, aprenda a viver desta maneira, que esse seja o seu estilo de vida. Um estilo de vida de fé. Alguém que anda por fé. Tem uma mentalidade de fé, uma visão de fé, obviamente. E as decisões são sempre de fé. Não tema nada. Hoje você pode ter diante de você uma muralha impenetrável. Mas Deus já entregou. Tudo que você tem que fazer é seguir à risca as direções que o Senhor tem dado a você. Siga a risca. Siga a risca. Porque quando o Senhor diz isso aqui, ó. Então o Senhor disse a Josué, saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Ele disse, eu entreguei. Quando Deus diz que Ele entregou, Ele entregou. Não, mas eu estou vendo a muralha aí, mas no mundo espiritual Ele entregou. Então, mas está tudo do mesmo jeito, mas no mundo espiritual não está. Deus já entregou. Observe que Ele não disse, eu entregarei. Ele disse, eu entreguei. Saiba que entreguei. Entreguei. Agora eu entreguei. Eu entreguei. Saiba que entreguei. Saiba que entreguei. Nas suas mãos. Deus já te deu. O que é que ainda está assim? Parece que não vai se mover de jeito nenhum. Deus já entregou. Parece que não vai cair a muralha. No mundo espiritual já caiu. Deus já está com isso tudo pronto já. Aí, você vai ler, ontem eu ainda li, e se você quiser, você medita aqui novamente, nesse capítulo, o Senhor deu as direções para ele dar para o povo. E o que me encanta é a rapidez, é imediato. Você vê, imediatamente, eles não perdiam tempo. É isso que para mim é incrível. Gente que assim, já sai fazendo. A gente está precisando disso. Todos nós precisamos aprender, sabe, ler diversas vezes o livro de Josué, porque aqui tem direções muito claras para nós, práticas. Eles recebiam a direção, saíam fazendo. Recebiam, saíam fazendo. Já era assim, imediato. Acabei de ouvir, estou fazendo. Estou fazendo. E você vê o rigor em seguir, assim, nos detalhes, as ordens sendo aplicadas. Sem deixar nada de fora, do jeitinho que Deus falou.
toca a trombeta, mas não fala nada, só vai gritar no último dia, durante 6 dias uma volta, no último dia 7 voltas. E eles seguiram rigorosamente. Às vezes você lê algo e parece assim, né? Parece que isso não está fazendo sentido. Talvez, eu não sei, não está escrito, passou pela cabeça do próprio Josué. Bom, não está fazendo muito sentido, não importa. Não importa. Deus sabe por que ele está me mandando fazer isso. Quantas vezes eu recebi, nessa minha jornada, direções de Deus que naquele momento, aquilo que ele estava me mandando fazer não fazia sentido. Não fazia. E mais tarde eu entendi. Aliás, meus queridos, tem tanta coisa que naquele momento, num determinado momento, eu não entendi, mas eu me lembro do Espírito Santo falar comigo. Eu tenho informações que você não tem. Eu nunca mais parei de falar isso aqui, né? Direto eu falo. Ei, confia em Deus. Deus tem informações que você não tem. Então, Deus tem informações que eu não tenho. Ele está vendo lá na frente. Às vezes uma coisa que para mim não faz sentido, que naquele momento eu não quero, e Deus está dizendo, não, mas faz assim. Lá na frente você entende. Você fala, nossa, obrigada, Senhor, porque eu te obedeci. Obrigada, porque se eu tivesse feito como eu achava que era melhor naquele momento, não foram poucas as vezes que eu disse isso, viu? Você perguntar, inclusive, para o meu pessoal, às vezes no almoço de eu falar, gente, olha, eu agradeço tanto a Deus, porque olha, naquele momento, eu achei que aquilo nem fazia muito sentido, ou nenhum, mas eu agradeço por ter obedecido. Porque olha só, se eu tivesse feito daquele jeito e não do jeito de Deus, olha só a diferença, olha o resultado que a gente teve e tal. Porque mais tarde você vê claramente o quanto foi importante você ser rigoroso em seguir as direções que o Senhor estava dando. Ele não nos dá uma direção sem sentido, sem propósito. Se ele está dizendo, faz desse jeito, porque é assim que vai funcionar, faça porque vai funcionar. Às vezes você tem uma ideia, mas Deus tem algo muito superior, muito melhor, ainda que naquele momento não faça muito sentido para você. Aprenda a ser rápido em obedecer e a fazer do jeito de Deus. A gente sempre fala que Deus sempre deu direções. Você vê na construção da arca os detalhes. Você não vai construir uma arca do seu jeito, mas do jeito que eu estou, com medidas, usando o material, a madeira. Deus sabe por quê. Se Noé tivesse tentado fazer uma arca da cabeça dele, do jeito dele, não teria dado certo. Mas como ele fez, usando as medidas de Deus, a madeira, todo o que Deus mandou ele usar foi o que ele usou. Do tamanho que Deus mandou fazer, foi como ele fez. Você vê que foi um projeto muito bem sucedido. O templo, Davi recebeu de Deus direções, medidas. Ele recebeu de Deus a planta para construir o templo. E ele passou para Salomão. E Salomão seguiu rigorosamente os detalhes. Tudo como tinha que ser feito. Ele fez do jeito que o pai dele entregou para ele, que tinha recebido de Deus. Foi assim, um espetáculo. Então, assim, tudo na Bíblia.
Você vê o livro de Josué, se você já leu ele inteiro, você vê Deus dando direções. Faz assim, vai por trás, faz desse jeito. E você vê as conquistas. Josué é um livro de conquistas. Josué foi um grande general. Começou bem e terminou bem. Foi do começo ao fim. Poucas pessoas na Bíblia você vê do começo ao fim ser tão bem-sucedida. Poucas pessoas. Até Davi, você vê aquela queda. E aí se ergue. Você vê Josué crescendo. Você vê ele progredindo. É muito interessante, sabe? A história de Josué. Quem foi Josué? Então você precisa parar e observar isso na sua vida, porque nós vamos caminhar durante todo esse ano debaixo dessa unção. Busca a unção desse homem para a sua vida. Esse é o modelo que você tem que querer para a sua vida. Compreendeu? Você tem que pegar isso aqui. É isso aqui que você tem que pegar. Esse homem foi rigoroso. Está escrito que ele não deixou passar nada. Ele fez tudo sem deixar passar nada. De tudo que ele tinha recebido. Aí as pessoas olham e falam, nossa, eu queria a vida de Josué, eu queria um resultado desse para minha vida. Mas a pessoa vai e faz do jeito dela, como Acã. Você pode pegar o modelo de Josué ou o modelo de Acã. Acã fez do jeito dele. Você vê que algumas pessoas, entra ano e sai ano, elas continuam mantendo a mesma mentalidade, as mesmas crenças, consequentemente, as mesmas atitudes, as mesmas mentiras. E aí elas estão lá chateadas, revoltadas, magoadas, algumas até com Deus. E sabe o que algumas fazem? Desistem. Como se isso fosse a saída. Mudar, já não querem mudar. Elas buscam saída em tudo, até na morte. Vou desistir, vou sumir. Tem gente que o tempo inteiro que sai da boca é isso. Vou desistir, vou sumir, vou embora, vou desaparecer. Quem já não teve alguém, às vezes até do lado, que toda vez que era contrariado, que tinha alguma situação, vou sumir, vou desaparecer, uma hora eu sumo, ninguém nunca mais vai me encontrar. E às vezes a pessoa vai até fazer um favor, né? Para todo mundo. Porque não faz o que tem que fazer e ainda fica atormentando todo mundo. Então, às vezes não tem nem noção do que está falando, né? Às vezes quem está do lado está pensando, então vai, então faz o que você tem que fazer, já que você vive ameaçando, vai e faz logo, some, faz do jeito que você quer. Porque a pessoa prefere falar bobagens, prefere dizer que vai fazer isso, vai fazer aquilo, nada certo. Do que parar e dizer assim, Senhor, põe luz nas minhas trevas. Senhor, me dá consciência. Porque não é possível. Todo mundo está dizendo. Todo mundo. Um dia, alguém disse assim para mim, uma mulher disse, bispa, eu vivi uma vida onde todo mundo apontava para mim, minha mãe, meu marido, meus filhos, minhas irmãs, colegas de trabalho, meu chefe, apontavam para mim a mesma coisa. E não entrava na minha cabeça. E eu me colocava como uma vítima, né? A vítima de todo mundo. Ninguém me entende, todo mundo pesa a minha vida, tá todo mundo contra mim. Ela disse que não entrava na cabeça dela que ela estava errada.
que não era possível, todo mundo falando a mesma coisa. Aí ela se sentia rejeitada, menosprezada, mal compreendida e amarga. Mas ela olhava para ela disse que ela achava que estava todo mundo errado. Ela disse, para mim todo mundo estava errado, eu estava certa. Eu chegava a olhar para as pessoas e dizer assim, escuta, me aponta um defeito meu. Aponta um defeito. Aponta um defeito. Ela disse que tinha gente que até saía de perto, falava, não, com você não dá para conversar. Com você não dá para conversar. E essa mulher, ela era tão terrível. Eu atendi ela na Celso ainda, quando ainda até o Danilo que estava ali, que ficava comigo, que no primeiro atendimento, essa mulher disse assim para mim, agora também vai ser do meu jeito, porque se Deus quiser vai ser do meu jeito. E eu olhei para ela e falei, a senhora não entendeu nada? Então não vai ser de jeito nenhum. Bom, resumindo essa história, demorou. Mas um dia, essa mulher volta e fala, bispa, eu estou com vergonha de você, com vergonha de Deus, com vergonha de todo mundo. Deus tirou uma venda dos meus olhos. Hoje eu consigo ver tudo que eu não vi uma vida inteira. Ela estava com 56 anos, ela disse, por 56 anos eu não vi. Mas muitas vezes, bispo, eu fiquei com raiva de você. Você estava pregando, eu estava te ouvindo no programa e eu estava brigando com você. Mas até que um dia eu consegui fazer essa oração. Eu disse, tá bom, Senhor. Então tá bom, se eu estou errada, ela disse, orgulhosa, arrogante. Eu ainda fiz essa oração, Senhor, e se eu estou errada? E ela disse que foi num dia que eu preguei, falei, lembra de Paulo, que por muito tempo ele foi um perseguidor dos cristãos? Para ele estava certo, todo mundo errado. Até que um dia ele teve um encontro com o Senhor, ficou cego, ele recebeu a oração de Ananias, as escamas dos olhos dele caíram, ele viu tudo que ele não estava vendo. E ele se tornou um cristão e um defensor do evangelho, passou a sofrer pelo evangelho. Quer dizer, de terrorista, ele passou a ser um sofredor pelo evangelho. Então, ela falou que naquele dia, ela pediu para Deus, então vai, Senhor, se eu estou errado, então me ajuda a ver, tira as escamas dos meus olhos, eu quero ver. E ela disse que quando ela começou a ver, ela achou que ela não ia aguentar. A pessoa que ela era, Deus foi dando a ela um discernimento, uma clareza, ela começou a se ver, E a partir dali, com muito sofrimento, ela viu que ela acreditava em mentiras, que ela era uma orgulhosa, uma arrogante, que ela era insuportável. Ela falou, eu descobri que eu sou uma pessoa, que eu fui uma vida inteira insuportável. Por isso que eu vivia sozinha. Ninguém queria estar comigo. E ela queria provocar as pessoas indo pro isolamento. Ela se isolava de todo mundo, ela vivia entrando no auto-isolamento, né, auto-isolamento induzido. Ela vivia de uma maneira que aí ela viu que, na verdade, quando ela se isolava, ela estava fazendo um favor para as pessoas. Quando ela falava que ela ia sumir, falava pro marido dela, uma hora eu sumo, você nunca mais me acha. Ela viu que, na verdade, ela ia fazer um favor pro marido dela. Então ela foi descobrindo, ela não entendia porque com os filhos. A filha dela mais velha tinha uma barreira com ela. E assim, ela culpava a filha.
Ela culpava a filha, que a filha era o problema. E ela entendeu que, na verdade, não, foi ela que criou aquela moça. Ela que tinha criado. E causado feridas terríveis na menina. Então ela foi vendo que ela perdeu a vida dela por anos numa cegueira, acreditando em mentiras. E era por isso que a vida dela não ia, que ela era tão frustrada, que nada na vida dela caminhava, profissionalmente frustrada, a família frustrada, ela frustrada com a família dela, porque a família dela não suportava ela. O marido dela, o casamento dela, ela frustrada com o casamento, porque o marido dela, ela queria coisas do marido, ela via que o marido tolerava ela. Tolerava, porque era um homem piedoso, um homem que cria em Deus e queria honrar o princípio do casamento, mas assim, a duras penas. Então, nós precisamos parar e pedir para Deus nos mostrar. Porque talvez você está aí, frustrado, frustrada com tantas coisas, e ainda achando que o mundo é o problema, até Deus é o problema, porque ela achava que Deus, ela chegava a dizer dessa forma, mas peraí, se prega tantas coisas, e fala, e na minha vida, então por que não acontece? Eu não, ela costumava dizer, bispo, ela disse para mim assim, bispo, do jeitinho que você fala. Não bebo, não fumo, eu não tô na imoralidade. Ela falou, tá certo, eu não fazia isso mesmo. Mas eu era orgulhosa, maliciosa, julgadora, tinha uma boca pesada, era uma pessoa grosseira, uma pessoa que ninguém podia confiar, eu era instável. E ela foi apresentando e ela disse, Deus me mostrou. E aí, eu vi por que eu era uma pessoa tão frustrada e nada na minha vida ia. Não é porque Deus não me amava, porque ele tinha vitórias para mim, ele tinha me dado uma família maravilhosa, mas eu não via nada, porque eu era uma pessoa ingrata, egoísta. Então, olha aqui. Ela pediu perdão para todo mundo e ela mudou. Ainda que tardio. Deus tem vitórias para você. Mas não do seu jeito. Não da sua forma. Não com essa mentalidade. Eu tenho certeza que Deus já entregou vitórias para você no mundo espiritual. Que essas barreiras, essas situações do mundo espiritual já caíram. Só que você precisa se alinhar com Deus. Você precisa fazer do jeito de Deus. Você precisa ver com os olhos da fé e tomar decisões com base na fé, na verdade. Porque conhecereis a verdade e ela te liberta. Parar de conduzir a sua vida com base na mentira, fazendo do seu jeito, com os seus achismos, não. É seguir rigorosamente as medidas de Deus. As direções de Deus, as orientações de Deus, porque Deus tem informações que você não tem. E se você ouvir a palavra de Deus, se alinhar com Ele, você vai viver o que você nunca viveu, você vai experimentar a glória de Deus como você nunca experimentou, porque eu tenho certeza que Deus já entregou para você vitórias grandes, mas que você ainda não tocou, porque você ainda não chegou onde você tem que chegar. Entenda isso hoje. Se humilha. Acata a vontade de Deus para a sua vida e você vai viver o melhor tempo, um tempo que talvez você nunca viveu. Deus já entregou. Agora, chegou a hora de você fazer a sua parte. Deus entregou para Josué, mas aí ele disse, agora você vai rodear e você vai fazer assim, 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 assim. É desse jeito, não é do seu jeito. Faça do jeito de Deus, se alinhe com Deus. Porque andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Para andar com Deus, tem que ser como Deus funciona. Você tem que funcionar como Deus funciona. E Deus funciona em fé. Então, você deve funcionar em fé. Andar por fé, porque o justo viverá pela fé. Nós nos humilhamos porque está escrito. Nós perdoamos porque está escrito. Nós fazemos do jeito de Deus porque
a gente acredita, nós acreditamos que ele está muito acima. Os pensamentos dele são mais altos, os caminhos dele são mais altos. Deus sabe o que eu não sei. Então eu sou a criatura, ele é o Criador. E eu preciso me submeter a ele. Quando a gente se submete, quando nós nos submetemos a esse Deus, ao nosso Abba, nós somos muito felizes. Atraímos paz, alegria, felicidade, progresso para a nossa vida. Ouça Deus. Faça do jeito dele, viva a glória dele. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para a gente orar. Senhor meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida querida que está comigo. E eu peço que essa palavra tenha transformado a vida dela, a visão dela, o entendimento dela. E levado ela a se levantar e se alinhar com o Senhor. Porque desta maneira ela vai atrair para a vida dela resultados incríveis. Ela vai ver aquilo que hoje ainda é intangível se tornar tangível. Abençoa lares, famílias, todos que enviaram os seus pedidos por oração, consagro tudo e tomo posse desse entendimento e dessas mudanças incríveis. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores e eu profetizo a abundância, o dom da riqueza, da abundância. Senhor, riqueza é mentalidade, que essa pessoa tenha uma mentalidade de fé, de abundância. Dai ser-vos-á dado. Dai ser-vos-á dado em boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, derramada. A medida do Senhor é derramada. Tudo que ela tem que fazer é dar. Dar o que é do Senhor, porque ninguém pode dar mais que o Senhor. Levanta mais semeadores que precisamos. Onde esse programa estiver chegando, que vidas tenham recebido essa visão, esse entendimento, consciência, clareza. E desta forma, dê os passos de fé e com certeza vai atrair resultados sobrenaturais. Eu te agradeço por tudo, te louvo, obrigada por tudo, amém, amém e amém. Louvado seja o teu nome. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296 9449. Rua Taquari, 995, na Moca, onde nós estamos. E hoje, na reunião do Deus que Sara, o clamor dos meus projetos de conquistas para 2024, a unção de Josué, ano da unção de Josué, isso em todos os nossos templos e horários. Amanhã também o clamor às 7 ao meio-dia, domingo, sexto jejum e batismo. E assim vamos de glória em glória, de fé em fé. Conta com a gente, é um prazer servir. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Projeto Semeadores, um portal de alcance e salvação de almas. Temos hoje a oportunidade de fazer a diferença, em ser a luz no meio do caminho e mostrar Jesus ao mundo com nossas atitudes. Você ama com atitudes e você pode fazer mais. Esteja conosco. Juntos somos mais fortes. Behold the man of grace and truth, the image of the Father's outstretched hand. This act of